E aí, gente, deu pra sentir o dedo do Diniz já? Começou a era Diniz no Corinthians e o dinizismo já começou com vitória fora de casa na Argentina em uma Libertadores. Deu aquela moral pro time chegar com outra visão no derby que se encaminha. Vamos falar um pouquinho das boas notícias que Diniz tem trazido ao Corinthians, mas isso depois da vinheta. Bom, galera, nós tivemos na Libertadores Corinthians 2, Platense 0. O Timão teve os gols de Kaique, que foi uma aposta do Diniz para esse jogo, e de Yuri Alberto. 2-0, a Platense não deu tanto trabalho para o Corinthians. E nós tivemos algumas boas notícias para o Diniz, para o Corinthians, para o torcedor como um todo. Acho que a grande notícia desse jogo que a gente tem que trazer se chama Rodrigo Garro. Ver o Garro dar 2 assistências depois de quase 2 anos, depois de 1 ano e meio praticamente, é uma boa notícia, e acho que também não se resumiu apenas às 2 assistências, tá? O Garro foi participativo, o Garro foi uma peça de destaque no jogo. Vou deixar aqui as escalações, você vê a nota do Garro, ele teve pelo SofaScore uma nota 8, foi o melhor jogador do confronto, inclusive, o melhor jogador do Corinthians. Ele teve praticamente o papel de maestro do Timão, todas as jogadas passaram por ele, a criação dos ataques, a parte defensiva, a ligação entre os volantes e os atacantes, o Garro foi muito bem. Porém, se por um lado a gente teve o Garro muito bem, por outro a gente teve Breno Bidon muito mal, e já faz um tempinho que o Bidon tá mal. O Bidon foi o pior jogador do confronto. Tá? Ele foi o pior jogador de todo o confronto. Tudo que ele tentou, ele errou. Ele errou na hora de acelerar o jogo, ele errou na hora de tentar cadenciar o jogo, ele errou na ligação direta e curta, ele errou na hora da posse, ele errou na hora de acelerar, de lateralizar, de centralizar o jogo. Tudo que passou pelo pé do Bidon morreu. O Bidon, ele terminou o ano voando, cogitado para a seleção brasileira, começou o ano muito bem pelo Corinthians, mas de uns tempos pra cá, nessa sequência de 9 jogos que o Dorival teve, ali no comecinho da sequência o Breno ainda estava bem. Depois ele teve uma queda que foi perceptível, uma queda muito gradual e rápida, tá? Ele não conseguiu ser tão inventivo ontem, ser tão responsivo no meio de campo. E não é ontem somente, faz um tempinho que o Breno tá tendo essa dificuldade, tá tendo essa queda, e tá sendo uma queda bem notável, tá, gente? Tá sendo uma queda bem notável. Além disso, nós temos boas notícias. Uma coisa que eu gostei foi de ver que os laterais do Corinthians, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho, marcaram bem, foram bem adaptados às suas funções. Nós tivemos o Kaique, que o Diniz trouxe na entrevista dele, que foi desde quando o Corinthians enfrentou o Vasco, né, ano passado, e venceu por 3-2 lá em São Januário, com participação do Guinegão e do Kaique. O Memphis e o Yuri não estavam jogando, e ele falou que literalmente o garoto Kaique foi muito participativo, ele gostou muito da atuação do garoto Kaique, que ele ficou pensativo com relação ao garoto desde aquela época. Então a gente está falando de um bom tempinho e o Diniz ele tá de olho, né, nos garotos mais jovens. Tem um ponto que eu gosto muito do Diniz, tá? Eu não gosto dele como treinador, mas tem um ponto que eu gosto dele. Com o Diniz, o Ryan foi para a seleção. O Diniz potencializou Gabriel Sara no São Paulo. O Diniz, ele gosta de potencializar jovens, e o Corinthians tem Bidon, o Corinthians tem Kaique, o Corinthians tem Guinegão, o Corinthians tem o André, o Corinthians tem bons valores de base, tá? Então, a ver como que o Diniz vai trabalhar. Não vou falar muito, né, do dinizismo aqui em si, das partes negativas hoje. Foi um bom jogo, o Corinthians precisava ganhar. Ontem não era jogo para dar show, ontem não era jogo para apresentar o toque de bola do dinizismo, aquela coisa linda, maravilhosa, não. Ontem era jogo para ganhar. O Corinthians foi para a Argentina. A Platense não é um grande time, vamos deixar isso bem claro. Nos últimos 9 jogos a Platense faz 2 gols, não é um grande time. Só que você ir na Argentina jogar na Libertadores exigia uma vitória. Se o Corinthians empatasse o jogo, não seria um resultado ruim. Se fosse qualquer outro time, não o Corinthians. Você ia falar, pô,
Empatei na Argentina. Não perdi, pontuei fora de casa. Mas quando você vê o Corinthians a 9 jogos sem vitória, você fala, empatar na Argentina não é bom. Tem que ganhar. E foi o que o Corinthians fez. No primeiro tempo, a única jogada da Platense, que foi o chuveirinho na área, resultou numa cabeçada que o Hugo fez um milagre aos 38 minutos de jogo. O Corinthians estava muito mal no primeiro tempo. Muito mal. Não significa que a Platense estava bem. Eu acho que foi um jogo bem fraco no primeiro tempo. Bem fraco mesmo. Exceção à defesa do Hugo, nós não tivemos muitas opções. Teve um lance do Yuri no primeiro tempo que ele sai na cara do goleiro. Ele ajeita o corpo para tentar tirar e não tira do goleiro, não consegue. Se ele dá um biquinho ali a lá Romário, talvez ele conseguisse fazer o gol. Mas a gente está falando do Yuri Alberto. É o Yuri, não é o Romário. Se fosse o Romário, ali era gol de bico. Mas como é o Yuri, não dá para confiar. Então nós só tivemos isso no primeiro tempo. Faltou e era óbvio que ia faltar. Era nítido que ia faltar. Porque é o primeiro jogo do Diniz e o Diniz mal teve tempo para treinar. Ele chega na segunda-feira, arruma tudo, ajusta tudo. Na terça ele tá treinando. Na quarta ele viajou e ontem ele praticamente teve 2 treinos. Então não dá pra gente cobrar nada do Diniz ainda. Tá muito cedo. Está muito cedo. E o segundo tempo do Corinthians já é melhor, já é bom. Eu gostei que ele traz o André para a posição dele. Ele trava 3 volantes ali atrás, Ranieri, André e Bidon. Solta o Garro e libera os atacantes, que é o Yuri e o Kaique. E isso, torcedor, fique bem familiarizado, porque vai acontecer muito. O Diniz não vai ficar jogando muito com ponta, com o que ele tem no Corinthians hoje. O ataque ele vai ser Yuri, vai ser Yuri, Memphis e Garro, Trujin, como o pessoal costuma dizer. E aí ele vai potencializar o Trujin com os volantes que ele tiver. André, Ranieri, Bidon. E aí a gente precisa falar do Bidon porque ele precisa melhorar a sua capacidade de ser mais inventivo, de decidir jogos, melhorar a sua capacidade de marcação. Com o Dorival não estava funcionando. O Dorival tinha aquele negócio. Se o Memphis não pudesse jogar, se o Yuri não pudesse jogar, ele jogava com um atacante e preenchia o meio com 5 jogadores de meio campistas. Entre volantes e meias. Teve um momento que aquilo não estava mais dando certo para o Dorival. O Diniz não vai ser esse volante. Outra coisa, acho que ficou bem caracterizado o que ele estava falando com o Gabriel Paulista na hora da pausa para hidratação no primeiro tempo. Tenta, se errar, né? Se errar, vocês já sabem. Por quê? Porque ele começa os jogos dele, né? O sistema, o método de jogo dele começa do goleiro com o zagueiro. E se o zagueiro não estiver jogando, ele vai tirar o zagueiro e colocar um volante para jogar ali. Quantas vezes a gente não viu isso no Fluminense? A gente não viu isso no São Paulo? A gente não viu isso no Santos? No Atlético Paranaense mesmo? A gente já viu isso muitas vezes, é muito simples. No Fluminense, quem voltava ali era o André. No São Paulo, quem voltava ali muitas vezes era o Sara. No Atlético Paranaense, eu já vi o Bruno Guimarães voltar. Então, ele quer potencializar isso dos zagueiros, porque se ele não tiver isso, vai ter uma hora que ele vai tirar um dos zagueiros e quem vai voltar é o Ranieri. Ele vai voltar o Ranieri. E o torcedor do Corinthians tem que entender isso numa boa. Acho que a vitória dá uma moral para o Corinthians muito grande. É outro jogo, é outro tipo de pensamento, é outro raciocínio. O Palmeiras é mais time. Se a gente fizer um X1 aqui, acho que o Corinthians deve ganhar em 3 ou 4 posições. Carlos Miguel, acho que perde pro Hugo. O Giai ganha do Mateuzinho. Entre Arthur e Bidu, da Bidu. A zaga entre Murilo e Gustavo Henrique, aí dá Gustavo Henrique. Gustavo Gomes e Gabriel Paulista é Gustavo Gomes. Marlon Freitas e Raniel é Marlon Freitas. Andréas e Bidon, acho que é poupa-tempo. André e talvez o Maurício ali, creio que seja o Maurício. A gente tem posições que o Palmeiras é melhor, tá? Principalmente no ataque. O Flaco Lopes hoje, o Sousa também é melhor jogador que o Kaique por enquanto. Treinadores, a gente tem uma diferença entre Abel e Diniz, mas o Abel ainda é melhor treinador. Porém, chega domingo, tudo que eu falei aqui cai por terra. Chega domingo, a gente tem um derby, a gente tem um jogo que muitas vezes o Corinthians estava pior e ganhou, que nas vezes que o Palmeiras estava pior ganhou. Não é uma regra, mas acontece muitas vezes, tá? Já vou deixar claro que não é uma via de regra, mas é uma determinação que acontece.
É um jogo que é na casa do Corinthians, o Palmeiras pode ir sem o Abel, que faz total diferença. O Palmeiras é um time, e assim como o Corinthians, tá? O Palmeiras prefere não propor, o Palmeiras prefere matar o seu adversário de acordo com as limitações dele. Então você não vê o Palmeiras propondo direto. O Palmeiras faz 1-0, acabou. O Corinthians, ele não vai ser aquele time que vai propor diretamente. Talvez ele espere que o Palmeiras proponha. E talvez há de se ver qual vai ser a estratégia que o Palmeiras vai ter em campo. A gente precisa saber qual é a estratégia, porque quem vai ter mais peso nesse jogo por enquanto, ainda assim é o Corinthians. Você viu que no fim do jogo ontem, o torcedor ele estava gritando e os jogadores foram agradecer o apoio. Aquele grito do torcedor ontem lá na Argentina, não é um vai Corinthians, o campeão voltou. Não. Aquele grito é domingo tem guerra, domingo tem derby, domingo a coisa é outra. Vejo boas notícias do comando do Diniz. Acho que a melhor notícia foi o Garro, o Yuri foi bem. Gostei de ver algumas potencialidades. Ainda tá cedo pra gente falar em dinizismo. Tanto que o time da Platense teve até mais posse de bola que o Corinthians. Foi um jogo bem igual. A Platense chutou 6 vezes, o Corinthians também chutou 6 vezes a gol. Não foi um jogo maravilhoso, nem do conjunto técnico, nem do conjunto visual, tá, gente? Visualmente o jogo foi ruim. Tecnicamente as duas equipes também não eram nada incríveis. O Corinthians numa transição que mudou muito e a Platense que perdeu seus melhores jogadores do último ano. Bom, sobre o derby, vai ser um jogo bem aberto. Tá? Ainda acho que está cedo para definir o que acontece e qual vai ser o placar do jogo. Mas para a gente deixar um dado bem estabelecido, creio eu que quem abrir o placar tem vantagem total no derby, porque a última vez que nós tivemos uma virada no derby foi em 2012, quando o Palmeiras abriu o placar e o Corinthians virou com 2 do Romarinho. O Romarinho nem era jogador direito, nunca tinha nem voado num avião. Fez aqueles 2, aí o Tite, que na época era o treinador, falou: opa, gostei de você, você vai entre os relacionados, vá pra lá Bomboneira. O resto é história. O resto é história. O Diniz é um bom treinador, se o time do Corinthians comprar o barulho, acho que vai dar muito trabalho e vai evoluir muito. Não é um técnico de muitas copas, mas é um técnico que consegue variar bem. Acho que o grande problema do Diniz é a resistência quanto ao seu esquema. Quando o esquema do Diniz ele não dá muito certo, ele é muito resistente à troca de ideias, à mudança de ideias quanto àquilo que não está dando certo. Caso ele consiga melhorar isso, ele vai subir de patamar como treinador. Ele vai alcançar um patamar ainda maior, tá? Eu, Fernando, não gosto do Diniz como treinador, mas não significa que ele não seja um bom treinador. Eu acho que o Corinthians teve boas notícias na Argentina ontem e vai com uma moral que ele não tinha para o Clássico. E que bom que o Corinthians ganhou. Imagine você, um Clássico no próximo domingo contra o Palmeiras, o Corinthians numa sequência de 10 jogos sem vitórias, de mais de 2 meses sem ganhar. Ficaria bem complicado para o Diniz esse começo de trabalho. Mas diga aí, o que você acha? Pintou o campeão da Libertadores? O dinizismo tá on? Você, corintiano, aqui ó, bem aqui, sentiu o dedo do Diniz já? Ou ainda tá cedo? Deixa aqui nos comentários, beleza? Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Hoje é sexta-feira, uma ótima sexta, sextou pra gente e um bom fim de semana, galera. Fui!